pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além do Caos. Hoje nós vamos falar sobre o processo de luto. Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para que esse vídeo chegue para mais mulheres. A psicanálise entende o luto não como uma doença, mas como um processo doloroso e necessário de reorganização psíquica. Freud tem um livro que chama Luto e Melancolia. Nele, ele explica o luto como uma reação a uma perda de uma pessoa amada ou uma situação que faz parte de nós. Como, por exemplo, um trabalho que você realiza por muitos anos e de repente você deixa de fazer ou é demitido, uma mudança de casa, de cidade, algo onde você precisa desapegar e criar uma nova organização. Porque a pessoa enlutada, ela precisa retirar aos poucos a energia que ela investia ali com aquela pessoa, lugar ou situação que ela estava ligada, né? O objeto perdido. Cada lembrança, expectativa e ligação com quem partiu precisa ser recordada e desatada. Isso leva tempo. E para cada um é um tempo diferente. E isso consome muita energia, que justifica, inclusive, o cansaço extremo que muitas pessoas enlutadas sentem, até aquela sensação de que tudo está em câmera lenta na vida, sabe? Algumas pessoas sentem até uma certa revolta de como tudo continua funcionando, sendo que aquele ente querido não está mais aqui, e tudo continua funcionando do mesmo jeito. Eu me lembro bem de pensar assim, né, quando eu voltei ao trabalho após a partida do Gá. Eu olhava pela janela do carro, né, enquanto eu ia trabalhar, e via a vida acontecendo, e eu pensava, meu Deus, como é que tudo pode estar normal quando ele não está mais aqui? Eu não sei, sabe assim, quando você para e falava assim, eu não sei o que fazer com esse vazio gigante que está aqui na minha alma. E tudo está normal. Mas até que a pessoa consiga ir reorganizando a vida, isso vai acontecer. Por isso é importante falar a respeito, para ir elaborando a perda. Em um luto normal, o mundo externo ele se torna-se pobre e vazio. Agora, na melancolia, na depressão, o próprio ego da pessoa é que vai se esvaziando. Em muitos casos, gerando culpa e a autorrecriminação. Como terapeuta e por experiência própria, eu digo que não existe um cronômetro para definir o tempo de luto. Cada pessoa tem o seu tempo, dura até que ela consiga reescrever a sua história sem aquela pessoa ou aquela situação. Agora, como reconhecer quando o luto precisa de um acompanhamento profissional? Embora o luto seja uma resposta natural, ele pode se tornar complicado ou patológico quando a pessoa fica paralisada no sofrimento. A dor não permite que, mesmo devagar, a pessoa dê passos para ir reescrevendo essa história, para criar novos hábitos e comportamentos. Quando absolutamente tudo gira em torno da dor, e isso vai afetando os seus resultados, sejam eles pessoais ou profissionais. Eu acredito que todos que passam por um luto precisam de ajuda profissional, mas há um sinal que não pode ser ignorado. E aí, a ajuda profissional se torna essencial. Como, por exemplo, quando a pessoa ela fica com uma incapacidade prolongada de retomar as atividades básicas do dia a dia após muitos meses. Aquele sentimento intenso de culpa crônica, autopunição ou rejeição da própria vida. Um isolamento radical,
aquela recusa sistêmica de contato com amigos, familiares ou rede de apoio. Ou então o abuso de substâncias, uso excessivo de álcool, medicamentos ou drogas para anestesiar a dor, desejo de morrer, pensamentos recorrentes de que a vida não faz sentido ou o desejo de alcançar a pessoa que partiu. Sintomas somáticos graves, insônia crônica, perda de peso extrema ou dores físicas sem justificativa médica. O luto não acontece apenas na mente. Ele pesa no corpo físico, abala toda a nossa estrutura. E aí, nesse sentido, o Reiki fez toda a diferença na minha vida. Porque a tristeza consome toda a nossa energia vital. Então, para a reposição dessa energia, é importante receber sessões de Reiki pelo menos uma vez por semana. Isso vai ajudar muito no processo de reorganização interna e da vida. E vai auxiliar na dor emocional que frequentemente se manifesta como um aperto no peito, um nó na garganta, uma fadiga extrema, baixa imunidade, porque o corpo processa o trauma da perda e precisa de canais de liberação. Quais canais? Através do choro, do descanso, de movimentos suaves. E a reposição da energia com o Reiki ajuda também nessa liberação. Para mim fez toda a diferença. Agora, gente, a fé é importantíssima nesse processo e exercer a sua espiritualidade, né? Isso pode proporcionar um senso de significado que transcende a perda física, cada um de acordo com a sua crença, né? O Reiki, como terapia complementar e vibracional, ele atua, né, diretamente, muitas vezes, onde as palavras falham, né? O Reiki, ele traz alívio da dor física. O toque terapêutico, a canalização da energia ajuda a relaxar a musculatura que fica ali contraída, né, devido a essa tensão e ao estresse todo. Ele proporciona uma regulação emocional, atua no sistema nervoso sutil, acalma a mente que fica imperativa e vai diminuindo a ansiedade e aquele desespero, né? Isso tudo de forma imediata. Além do acolhimento energético, né? A pessoa enlutada frequentemente se sente desconectada ou sente um vazio enorme. Então, o Reiki, ele ajuda a harmonizar os centros energéticos, né, o que nós chamamos de chakra, trazendo uma sensação de amparo, acolhimento, paz interior, e isso tudo ajuda a processar a dor. Agora, o que não falar barra fazer em períodos de luto? Erros comuns, né, quando alguém tenta ajudar uma pessoa em luto, né, na tentativa de consolar, acaba cometendo erros que invalidam a dor do outro. Evitem as seguintes frases, né? Deus quis assim, ou ele está em um lugar melhor. Racionalizações religiosas imediatas podem soar insensíveis e fechar esse espaço que a pessoa teria do choro, da indignação legítima para a liberação dessa dor. Então, frases como você precisa ser forte. Esta frase impõe uma obrigação de engolir o choro. O enlutado, ele tem direito de desabar. Outra frase, pelo menos você tem outros filhos, ou você pode casar de novo, ou qualquer outra coisa. A dor de uma perda específica nunca é substituível por outra relação. Ou então frases assim, eu sei exatamente o que você está sentindo. Não. Cada luto é único. Mesmo que você tenha perdido alguém, a experiência do outro é única, é singular. Comportamentos errados.
Sumir por desconforto. Afastar-se da pessoa porque você não sabe o que dizer. Às vezes, gente, a presença silenciosa vale mais que 1000 discursos. Forçar a superação. Pressionar o enlutado a doar as roupas do falecido rapidamente ou exigir que ela saia de casa antes de se sentir pronta para encarar o mundo. Mudar de assunto. Desviar a conversa quando o enlutado começa a falar de quem partiu. O enlutado, ele precisa falar sobre a perda para poder processá-la. Quanto mais falam, mais elaboram. Mesmo que a fala venha acompanhada de choro, acolha. É o acolhimento. E assim, esse acolhimento, ele pode ser apenas você estar ali, pode ser um abraço, ou um silêncio respeitoso até que a pessoa se recomponha. O processo de luto, ele é único. Cada pessoa elabora de um jeito. E é necessário apoio, compreensão e observação para saber o momento de intervir. Se for o caso, né, na busca por um profissional, importantíssimo, não ter julgamento. Porque o enlutado, ele pode acordar um dia e estar super bem, como se nada tivesse acontecido. E no outro, não conseguir nem sair da cama, de tanta tristeza. Isso tudo faz parte do processo dele. Tempo de luto não existe. Os sintomas, eles podem aparecer imediatamente após a perda ou se manifestar um bom e longo tempo depois. Porque muitas pessoas entram em uma das fases do luto, né, que é a negação, e assim retardam todo o processo de elaboração da dor. Bom, se você está passando por um processo de luto ou sente que ainda está em negação e quer elaborar e continuar a viver, clique no link aqui na descrição e marque uma sessão. Vamos conversar. Ou ainda, se você conhece alguém que está no processo, encaminhe esse vídeo. Como você viu no vídeo anterior, eu passei por uma dor extrema. Passei por outras dores de outras pessoas amadas e queridas. Eu tenho uma empatia melhor elaborada para conversar com as pessoas que estão ou passaram ou estão passando por um luto. Conte comigo. A transformação que a perda do meu Gabriel trouxe na minha vida foi me tornar esta pessoa empática, através da própria dor, para poder cuidar do outro. Até o próximo vídeo. Um beijo.